Agora sim. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Alguns problemas técnicos aqui na nossa câmera, ou daquele que manuseia a câmera. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos aqui nesta manhã de domingo, para juntos celebrarmos a ressurreição do Senhor Jesus. Vamos neste momento abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus? Mateus 4. Esse texto de Mateus, capítulo 4, também é encontrado no Evangelho de Lucas, capítulo 4 também, com o mesmo tema, com o mesmo assunto. Depois em casa vocês façam as reflexões. Nós daremos liberdade ao Espírito Santo para trabalhar com as nossas vidas acerca deste assunto, acerca da tentação. Amém? O Evangelho de Mateus, capítulo 4, nos diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Eu te darei tudo isto se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e vieram anjos e passaram a servir. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esta palavra, pois o nosso foco, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou como atravessarmos o deserto das provações, como colocarmos em prática a palavra em nós enxertada contra o inimigo das nossas almas, contra os inimigos do reino de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos dá força pelo poder que há na Tua palavra, que entrou em nossos corações, para vencermos os desafios das trevas, os desafios do mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos santifica o coração, nos revigora pelo poder dessa palavra, pela essência do Teu Espírito que está concedida às nossas vidas, que é penhor e garantia para alcançarmos as promessas, que é a garantia para atingirmos o reino dos céus e assim estarmos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Criador. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os inimigos do Evangelho sejam repelidos e afugentados, afastados agora pelo fogo do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos nesta manhã, Pai Santo, ilumina a mente, Pai Santo, dos filhos da remanescente que aqui se encontram, meu Deus, e a todos que nos assistem pela plataforma do YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Pai, glorificamos o Filho, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por esta manhã. Muitas vezes, diante de situações difíceis como essa que o Brasil, não só o Brasil, mas todas as nações do mundo ocidental, vem sofrendo com essa terrível pandemia e as suas consequências, muitos talvez enlutados nos assistam pela plataforma do YouTube, como muitos enlutados estão assistindo pregadores pela plataforma do YouTube, porque impedidos estão por restrições do Estado, por força do Estado, de estarem indo adorar em suas igrejas. E muitos estão enlutados, abatidos, aflitos e até mesmo desorientados pelo sentimento de dor que estão acometidos. Não é fácil realmente vermos
pessoas que amamos, pessoas que sentimos que conviveram conosco, fizeram parte da nossa vida, estarem partindo de uma forma tão terrível, né? Mas nós, cristãos, nós, filhos de Deus, temos na palavra de Deus, na mensagem do Senhor Jesus Cristo, a preparação e tudo aquilo que necessitamos para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Talvez você não possa ver hoje pela aflição que domina a tua mente. Ela está assumindo o controle da tua mente e você não consegue ver que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Nós, filhos de Deus, temos a presença do Senhor Jesus Cristo. E tendo a pessoa do Senhor Jesus, nós temos tudo o que é necessário, visto que o Senhor Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele prometeu a cada um de nós, ainda que a morte nos acometa, pois todos nós vamos morrer, todos nós passaremos pela ceifadora implacável, nós ressuscitaremos dentre os mortos. Ele fez uma grande demonstração meses antes de ser crucificado, ao ressuscitar Lázaro dentre os mortos, mostrando que o poder da vida e da morte estão nas mãos dele. É nele que nós temos que crer, é nele que nós temos que confiar. Deus honra a sua palavra e pelo seu Espírito, que é todo-poderoso, Ele vela por essa palavra, por tudo que está escrito nesse livro, para cumprir. Vemos aqui na tentação do Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, sendo tentado por uma das suas criaturas maléficas, a vitória e o que é necessário para vencer o inimigo. É muito importante permitir que essa palavra entre em nossos corações. É muito importante ter fé nesta palavra que o Senhor Jesus Cristo vivenciou. Na palavra, nos versos da palavra de Deus que o Senhor Jesus citou diante da tentação e no momento da provação. O Senhor Jesus Cristo sabia muito bem dividir e discernir as coisas. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele tem uma experiência maravilhosa. Ele sempre foi um com Deus. O Filho de Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o Filho de Deus. Os demônios reconheciam e reverenciavam. Tu és o Filho de Deus. Viesse nos expulsar antes do tempo, os demônios reconheciam que houve a encarnação do Filho de Deus. Ele sempre foi um com Deus. Mas para exercer o seu ministério terreno, para ensinar aos homens, para cumprir a palavra, houve a necessidade dele adquirir uma natureza humana. E essa natureza humana era perfeitamente, 100% homem. Homem sujeito a cansaço, dor, tristeza, fome, sujeito às tentações. Como disse o escritor de Hebreus, ele se fez carne para que pudesse, na sua perfeição, na sua obediência, deter aquele que tem o império da morte, a saber, o diabo. Então, havia uma necessidade do Senhor Jesus adquirir uma natureza humana para pagar o preço dos nossos pecados. Por que o Senhor Jesus Cristo teve que adquirir natureza humana? Porque os homens, uma vez tendo pecado, é impossível serem purificados dos seus pecados. Adão, nosso irmão primitivo, que uma vez contraiu o pecado para a sua vida, a maldição da morte, estaria separado de Deus para sempre. Foram assim impostos por Deus, como forma de adoração e de aproximação, sacrifícios simbólicos, provisórios, até que viesse o Filho da mulher, o Filho do homem, o Senhor Jesus, o Filho de Deus encarnado, para destruir aquilo que a serpente envenenou e implicou sobre a vida da humanidade. Por isso o Senhor Jesus Cristo adquiriu natureza humana. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Somente o próprio Deus encarnado pode dar fim efetivamente aos pecados. Veja os outros credos religiosos. Todos os credos religiosos não oferecem expiação pelo pecado. E alguns outros, a pessoa pode até conviver com os seus pecados, basta fazer boas obras e caridade,
e tudo está resolvido. Ninguém será justificado por boas obras. Ninguém será tornado justo e íntegro por prática de boas obras. Eu conheço pessoas perversas que fazem muita caridade e até têm edifícios com seu nome. Somente o Senhor Jesus Cristo pode conceder a salvação. Algo de maravilhoso para confirmar que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e Ele pode vencer o inimigo, está confirmado ainda nesse capítulo 3. Veja que João Batista é o maior dos profetas, como assim foi dito pelo Senhor Jesus. Dos nascidos de mulheres, ninguém foi maior do que João Batista. Ele nasceu 6 meses antes do Senhor Jesus, filho, entre aspas, da prima de Maria, Isabel, e Zacarias. E algo de maravilhoso que ele estava cumprindo a incumbência do Senhor de batizar, trazer a mensagem de arrependimento, da salvação que só há em Deus, né? E ele pregava a mensagem de arrependimento dos pecados no batismo. E de repente, nós vemos que ali, no tempo determinado da vida do Senhor Jesus Cristo, no início do seu ministério, no ministério do Senhor Jesus, ele vem ali a João Batista para ser batizado. E Deus, pelo Espírito de revelação, concede: esse é o meu filho. Eu imagino a face de João Batista, porque ele estava falando acerca do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus. Ele ficou impressionado. Mas como eu posso batizar a Deus? Que o batismo representa o sepultamento dos pecados que ficam simbolicamente nas águas. Se o Filho de Deus é santo, 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 não tem pecado, por que eu tenho que batizá-lo? Note o amor de Deus na representação do Senhor Jesus Cristo em ir às águas do Jordão para ser batizado. Isso mostra a identificação do Senhor Jesus, o Filho de Deus encarnado, com os pecadores. Tem muita gente muito humanista, muito intelectual, que diz que Deus criou o mundo e largou a humanidade aqui para ser destruída em sua própria humanidade. Não, Deus não abandonou a humanidade. Muito pelo contrário, neste texto de João, capítulo 3, do 13 em diante, vem demonstrar que o Senhor Jesus se identificou. Tanto é que ele diz: convém cumprir toda a justiça, e Jesus Cristo é batizado por João Batista. Também veio para comprovar que a atividade de batizar os pecadores arrependidos era verdadeira, que João era verdadeiramente um profeta que obedeceu à voz do Deus Altíssimo. Ele obedeceu à voz dos céus. O Deus dos céus ordenou a João Batista que batizasse os pecadores arrependidos para a novidade de vida. E o Senhor Jesus Cristo veio cumprir essa palavra. Convém cumprir toda a justiça. E veja a confirmação desses 2 itens, que eu acabei de citar. A voz do Deus Altíssimo confirma: este é o meu Filho amado em quem me alegro. Veja no verso Mateus 3,16. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vinda sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então imagine que João Batista agora viu o cumprimento da palavra que Deus revelou a ele. E o próprio Filho de Deus se sentia revigorado. Desde os 12 anos, o Senhor Jesus Cristo já sabia muito bem quem era o pai dele, né? Lembra que quando a mamãe Maria e o pai tutor José sai em busca do menino, e ele está lá ensinando a sabedoria para os sábios do templo, né? Ali ele fala: estou tratando dos assuntos do meu pai. Com 12 anos de idade ele já sabia muito bem quem é o pai dele. Você sabe quem é o teu pai? Você sabe quem é o Senhor teu Deus? Passado alguns anos, o Senhor Jesus Cristo reconhecia muito bem quem era o seu pai. Ele viveu a eternidade inteira com o pai. E a humanidade adquirir natureza humana, estar propenso às tentações, fome, dor, sede, cansaço, não retiraram da mente dele a convicção de que ele tinha um pai. Você tem um pai? Que às vezes vem a luta, vem a pandemia,
vem as dificuldades terríveis, e você esquece quem é o seu pai. Você esquece das promessas. Quando a adrenalina aumenta no nossa corrente sanguínea, nós ficamos agitados e às vezes se esquece. Você se esquece das promessas e se esquece de quem tem um pai. E o bom filho, que tem um pai que ama, ele obedece aos pais. Nós vemos uma sociedade toda deturpada hoje, toda corrompida, inversa em seus valores, pervertendo a justiça, o juízo e o direito, né? Por quê? Porque não há desobediência aos pais. O problema é crônico, é um problema de família. A falta de obediência aos pais geram todos esses problemas na sociedade. Por isso que o alvo de Satanás é destruir a família. Jesus, o Senhor Jesus, conhecia o seu pai. Você conhece o seu pai? Seu pai terreno eu sei que você conhece, você vê ele todo dia. E o seu pai eterno, você conhece? Veja que o Espírito de Deus, a partir do verso 4, do verso 4:1, vem o Espírito deste Pai que o ama, esse Espírito Todo-Poderoso do Deus Altíssimo, que revela a todos ali no Jordão: esse é o meu Filho em quem me alegro. Esse é o que vai cumprir o meu propósito de dar fim aos pecados. Esse é o Rei Eterno. Existe uma série de revelações da palavra, das profecias contidas nessa revelação. Pois no sentimento do coração do povo estavam aguardando quem será o filho de Davi. Quando ele virá para nos libertar do jugo romano, da opressão dos pecados, das enfermidades que assolam o nosso corpo. Quando virá? E o Deus Altíssimo se revela ali no Jordão para o seu profeta, para confirmar o profeta e no coração de todos que estavam ali, para reconhecerem que aquele que se identificou naquele momento do batismo com os pecados da humanidade, como homem sofredor, era o Filho de Deus. Para isto se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras do diabo. Vai captando a mensagem. O Espírito, veja no verso 4:1, como eu disse: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito do Pai vai compelir o Senhor Jesus Cristo a ir para uma região desértica para ser provado, para ser tentado. Existem muitos ensinamentos contidos aqui no capítulo 4, verso 1. Primeira ação de Deus de levar o seu próprio Filho para ser tentado pelas criaturas. Lá na carta aos Colossenses nós vemos que o Senhor Jesus criou os anjos, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, os anjos foram criados pelo Senhor Jesus Cristo. Lá no início da carta aos Hebreus fala que todos os anjos do céu o adorem, toda a hierarquia angélica, celestial, adora o Criador, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a terça parte daqueles anjos se corromperam e foram banidos da presença do Senhor. Alguns foram colocados nas cadeias da escuridão, como nos diz 2 Pedro 2,4, e alguns foram lançados sobre a terra para tentar, desde Jó, desde Adão até os dias de hoje, atormentando e destruindo a vida de muitos. Então, o Espírito Santo leva o Senhor Jesus, o Criador, o Filho de Deus, para ser tentado no deserto. E o deserto era algo que na memória do povo de Deus traziam muitos sentimentos de agrura, de adversidade, de local, de difícil passagem, de tristeza, de morte. Porque quando olhamos para o deserto, nós pensamos: quantas criaturas sobrevivem no deserto? Muito poucas, né? Algumas criaturas ali conseguem sobreviver em regiões montanhosas, mas desde que exista água para a subsistência, porções de água, né? O camelo consegue sobreviver no deserto porque ele tem um reservatório de água de 80 litros, né? Então no deserto dificilmente se sobrevive. Lembra quando Deus libertou o povo do cativeiro egípcio? Alguns dos egípcios, alguns dos aristocratas ali da cor ficaram revoltados de verem Israel saindo, os escravos saqueando a terra do Egito, com as riquezas em ouro, pedras preciosas do Egito. Aí ele: não fica triste não, faraó, não fica triste não, que eu duvido que eles sobrevivam no deserto.
Pensaram que o povo de Deus ia morrer no deserto. Mas logo de cara já tinha nuvem protegendo do calor. E de noite tinha a coluna de fogo para proteger do frio. O nosso Deus, como diz o Salmo, prepara banquete no deserto para o seu povo. O nosso Deus prepara salvação no exílio, salvação na pandemia, salvação em toda e qualquer situação. E ali ele estava levando o filho dele para vencer no deserto, para ser aprovado no deserto, para ir na casa do inimigo, derrotar o inimigo. Ir na casa do inimigo, derrotar o inimigo. Depois você leia Isaías capítulo 34, verso 14, que nos diz lá que o deserto é a habitação da Lilith. Lilith é a Lucifera, é o demônio, é Satanás. Deserto, habitação de demônios. Depois eu não me lembro o endereço agora, lá no Torá, na lei antiga, fala que no deserto alguns do povo de Israel cultuaram aos sátiros, aos demônios cabeludos do deserto. E logo em seguimento depois surge a celebração do dia da expiação. Mas quando se fala em deserto, é local de tentação, de provação, habitação de demônios. Olha para onde o Senhor Jesus Cristo está sendo conduzido, compulsoriamente, impelido, por pressão do Espírito Santo, para ir o Filho de Deus indo na casa do inimigo derrotar o inimigo. Imagine que quando o povo de Deus estava indo em direção ao deserto, o diabo ficou ali, vamos ver se eles aguentam. Os homens que são dotados de um imediatismo não suportam uma determinada situação por muito tempo, eles ficam desconfortáveis, não vão resistir e vão pecar. Lá em 1 Coríntios 10 vem nos mostrar claramente que muitos dos que foram resgatados foram reprovados no deserto. Em 5 passagens, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, vem demonstrar que muitos foram rejeitados, reprovados após terem sido resgatados da terra do Egito. Porque muitos não entendem. Porque a tentação não é pecado, desde que você não ceda. Estar diante da tentação, resistindo a ela, é vitória. Mas ceder à tentação é pecado que leva a juízo e implicações terríveis para a vida. Portanto, se você é fraco, se você não tem condição, fuja da tentação. Fuja de toda a aparência do mal. Porque a tentação, ela provém de quem? Do diabo. As tentações provêm do diabo. Mas a provação é um ato, é uma ação soberana de Deus para as suas criaturas. Até mesmo o próprio Criador, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, não foi isento. Em tudo ele foi provado, em tudo ele foi tentado, para ser, como diz Hebreus 2,18, para ser apto para interceder e socorrer a cada um de nós que passamos por tentações, estamos debaixo de provação. Deuteronômio 8 é um texto bem claro para nos dizer que o Senhor vos leva ao deserto para vos tentar, para vos provar. No 8,16 ele diz, para no final vos fazer o bem. Se Deus é onisciente, para que nós precisamos provar algo para Deus se Ele já conhece, né? Deus quer provar para nós mesmos quem nós verdadeiramente somos. Dizer que é cristão da boca para fora é muito fácil. Estar no meio da congregação cristã como um infiltrado também é muito fácil. Falar de Jesus. Vamos em situação de prova, em dificuldade, diante das opções que temos que tomar na vida, diante das pessoas com quem nos relacionamos, de alta posição muitas vezes, que tem pressão sobre as nossas vidas. Muitos não cedem à tentação. E ela não se envolve muitas vezes a tentação somente da imoralidade sexual. Os valores são colocados em prova diante das opções que temos que tomar. Se somos verdadeiramente cristãos íntegros ou se somos pessoas maldosas. A nossa verdadeira natureza ela é exposta no deserto.
E o Senhor Jesus Cristo, quando é levado ao deserto, a verdadeira essência, a integridade do mais santo, do mais justo, é mostrada ali no terreno do Satanás, no deserto, na casa de Satanás, na casa dele, para que ele fique envergonhado. Lembra-se de Adão? Deus construiu um jardim. Deus fez toda a infraestrutura, sol, lua, fez os animaizinhos, fez toda a sorte de árvore frutífera, água dos ribeiros ali, ele podia se alimentar de toda aquela infraestrutura. Adão foi criado após ser toda a infraestrutura criada. Você pode comer, Adão, de todos os frutos. Todas elas são ricas em vitaminas eternas. Você vai ser saradão para sempre. Mas se você comer aquela árvore ali, aquela do centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela traz uma consequência terrível. Primeiro, ela vai te envenenar com a morte a longo prazo e vai trazer implicações terríveis para a tua vida. Nosso Deus não mente, Ele não é um ditador, Ele deu o livre-arbítrio para escolher. E nós vemos que Adão ali, tendo toda a infraestrutura, ele cedeu e comeu, desobedeceu e comeu do fruto, falhou na missão. Para uma reflexão mais profunda, veja Romanos capítulo 5. Pelo pecado de Adão, tudo isso foi implicado a nós. As doenças, enfermidades, toda sorte de maldade, e a terrível consequência é a morte, a separação eterna de Deus. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras do diabo implantada no nosso primeiro irmão Adão. Veja que o Filho de Deus, como eu disse, somente Deus pode dar fim ao pecado. Somente o Filho de Deus encarnado pode dar fim ao pecado. Adão foi tentado no jardim com toda a infraestrutura. O Senhor Jesus Cristo foi tentado num local onde certamente as pessoas morrem, porque não existe infraestrutura no deserto. Como dizia o faraó e os seus aristocratas, duvido que sobrevivam. E o Senhor Jesus Cristo vai, conduzido pelo seu Espírito, para passar por essas situações. Vence lá na casa do inimigo. Veja algo interessante que o Senhor Jesus Cristo, as condições do Senhor Jesus Cristo, a sua motivação e com que armas e estratégias ele usou para vencer o inimigo. No 4:2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Aqui fica explícito a natureza do Senhor Jesus Cristo, a natureza humana do Senhor Jesus. Como eu disse, 100% homem, 100% Deus. Sentiu fome. Homens, natureza humana, sente fome, dor, sede, cansaço, se afeta pelas tentações das coisas dessa terra. Veja que o Senhor Jesus vai munido da intenção de jejuar. Como eu disse, nós vivemos num mundo de imediatismo e nós ficamos desconfortáveis quando olhamos para o lado, Vemos pessoas comendo, vemos pessoas com bens materiais, vendo as pessoas cercadas de pessoas bonitas, com roupas bonitas, e nós às vezes pobres não temos, e ficamos ali a murmurar e a reclamar, e somos muitas vezes tentados a fazer coisas erradas por não termos condição de ter aquilo que as pessoas do mundo têm, os bens efêmeros e provisórios dessa terra. Somos tentados, Mas quando nós fazemos como o Senhor Jesus Cristo fez, entendendo que o Espírito de Deus está no controle, que Ele está nos levando a um deserto, essa peregrinação é acompanhada pelo Espírito de Deus, Ele se imune do que é essencial, o sentimento de eu vou jejuar. Eu quero descobrir a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando tiver que fazer essa peregrinação, tiver que ir para o deserto para ser provado, para que eu possa descobrir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é muito importante. Quando praticamos o jejum, nós estamos dizendo não à nossa carne. Ocorre a amortização, o amortecimento dos nossos interesses egoístas. Nós vamos compreendendo pela privação de comer e beber
que o essencial para se alcançar a vida eterna, pois lá em Deuteronômio 8 nos está resumido pela lei mosaica que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é verdadeiro alimento, a palavra sacia e ela cria condições para fortificar o nosso corpo espiritual para a eternidade. É o alimento que precisamos, porque sabemos que essa carne, a inclinação dela, ela é para a morte. Veja, Epístola de João, a primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo é desejo da carne, desejo dos olhos, orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então entendemos que as coisas desse mundo, os desejos da nossa carne, envolvem a concupiscência, os desejos ardentes dos olhos, que encantam os olhos, que fazem a nossa mente ficar pensando a todo o tempo, desejando, né? E a ostentação de bens, vida de conforto, de luxo, para fazer com que todos fiquem ali idolatrando, nos paquerando, nos adulando pelos bens que possuímos, né? É muito bem provável que você pode ir em qualquer lugar, as pessoas vão medir quem você é pelo carro, pelas roupas que você tem, né? Se você parar na porta da igreja, um carro de luxo, as pessoas já vão te ver com outros olhos. Digo isso até mesmo dentro da casa de Deus, né? A gente pode ser medido pelas roupas, né? Pelo carro que você tem, as posses, os bens. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que aquilo que os nossos olhos ficam encantados e desejosos, aquilo que toma o controle da nossa mente a todo instante, e aquilo que nós estamos usando, os bens que nós temos, possam se tornar objeto de idolatria. E através do jejum nós vamos nos esvaziando de tudo isso. Veja como o diabo trabalha. Como eu disse alguns instantes atrás, o diabo estava ali vendo todas essas ações. E como eu disse, né, no verso 16 e 17, o Senhor Jesus Cristo teve mais uma confirmação, que Ele é o Filho de Deus, em quem eu me agrado. Jesus Cristo tinha essa convicção, somos filhos de Deus. Nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo e nos tornamos filhos de Deus por adoção. Evangelho de João 1,12, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o diabo chega aqui tentando pôr em dúvida se verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Nós também somos tentados em determinadas situações e o diabo vai usar a boca de alguns agentes. Você é filho de Deus mesmo? Por que você vive na pobreza? Você é filho de Deus mesmo? Por que você passa por tantas dificuldades? Você é filho de Deus mesmo? Por que Ele não cura os seus olhos? Cura você